que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Provérbios 3, verso 2, verso 3, aliás, que verso lindo. Amor e fidelidade, nós devemos ter isso toda a vida. Amor e fidelidade no casamento, nas coisas que eu faço no meu trabalho, na igreja e mais, acima de tudo, para Deus. Amor e fidelidade. Não é? Amor é ter o desejo até de me sacrificar pelo alvo do meu amor. E fidelidade é não ter outro amor. Que coisa maravilhosa. Essa é a palavra de Deus e este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Sempre com novidades nos programas de rádio, programas de TV, novidades nos cursos bíblicos, nas mídias sociais. Olha, temos um novo curso bíblico pelo WhatsApp. Você pode fazer e começar agora mesmo. Quer dizer, agora não, né? Você está vendo o programa, aí no intervalo, depois de terminar, basta você mandar uma mensagem para este número aqui de WhatsApp ou aproximar aqui o seu smartphone no QR Code e dizer assim, vida espiritual, esse é o nome do curso. Quero fazer. Na hora você vai receber já mensagens e vai fazendo, é uma delícia. Essa inovação que acontece aqui na Novo Tempo é impressionante. Deus está no comando, a gente vê isso claramente. Deus está no comando. Aquilo que começou lá, vamos falar do Brasil, né? Eu ia falar dos Estados Unidos, uma garagem lá, o pastor Richards, mas aquilo que começou aqui no Brasil, lá na Vila Mercedes, numa casa alugada, com uma sala com um fundo sem fim, né? Pintado de azul, um material comprado com muito custo, umas câmeras com Umatic ou fitas de Umatic, que eram fitas bem robustas, né? Hoje muita gente usa essas fitas para segurar a porta, né? Para o vento não bater. Mas aquelas fitas enormes, aquele trabalho todo, o teleprompter, que é aquilo que a gente lê, né? Que alguns leem isso, né? Os repórteres especialmente, ou tem um texto para ler, está na frente da câmera, aquilo era feito com uma TV e era um papel e era digitado, olha, era datilografado, como as coisas iam. Eu fiz várias vezes programas lá, começando com Está Escrito, não tinha ainda rede, nada disso, mas eu fiz várias vezes programa com 2 câmeras, mais uma só. Olha que coisa impressionante. Era uma câmera só, então eu começava, bom dia, tal, etc. Nós temos a alegria de estar com você e fazia assim. Aí o Jonathan Conceição pegava a câmera, punha para cá, e eu então, como estamos falando com você e tal e coisa, e virava para lá, ele pegava a câmera e punha para lá. A gente não pode imaginar que esse início humilde, Deus nos deu tantas bênçãos, temos que louvar o seu nome. Por isso você que é anjo da esperança, merece o nosso abraço, o reconhecimento e a bênção de Deus. Quer se tornar um anjo da esperança, colaborar para esse crescimento e a pregação do Evangelho em português e espanhol para todo mundo? Escreva não, mas ligue para este número aqui no horário comercial. Pergunte como é que você pode fazer parte desta missão, desta bênção de Deus. E por causa dos Anjos da Esperança, nós temos essa revista nova em folha aqui, Marcadas pela Fé. Eu estou decorando o nome ainda. Marcadas pela Fé, 8 histórias de 8 mulheres de fé. Você vai gostar bastante. Como pedir? Este WhatsApp aqui. É só mandar a mensagem pedindo o curso ou esta revista Marcadas pela Fé. Excelente para as mulheres, claro, para todos nós. Nosso abraço para você, vamos estar juntos aqui desde o YouTube, Spotify, Deezer, NT Play, a TV também. Vamos estar juntos aí todos os dias. Daqui a pouco a gente volta, depois do intervalo, com o capítulo 2 de Josué. Muito bem, voltamos, programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Quem diria, nós começamos ontem, Gênesis 1, verso 1, já estamos
capítulo 1, né? E estamos agora já em Josué capítulo 2. Olha, né? Passa rápido, mas é delicioso estudar a Bíblia todos os dias. Cada dia aí uma pitada, uma coisa diferente. Tem capítulos que a gente tira uma porção de lições, há outros capítulos que falam poucas coisas, mas importantes também para a nossa vida. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra, todos os dias às 6 da manhã aqui na telinha. Bom, vimos um pouquinho sobre a força que Deus estava dando para Josué. Ser forte, corajoso, não tema, eu estou com você, não tem problema. Aí Josué já começa a se movimentar. Escuta aí 2,5 tribos que estão aqui do lado leste, né? Os Rubenitas, Gaditas e os de Manassés, a meia tribo de Manassés. Vocês vão cumprir o que Deus propôs, mas já chegou junto, o líder indo para lá. E o povo foi junto, e o povo, aliás, iria atravessar o Jordão. Os homens mantiveram a sua palavra e assim Josué estava se estabelecendo como líder do povo. Agora ele envia espias para Jericó. Ele envia espias para Jericó. Vamos dar uma olhada. Eles não tinham atravessado ainda o Jordão. Estavam do lado leste. Ele disse, vocês atravessam o Jordão. E ele mandou quantos espias? 12? Não, 2. Não tem nada a ver com os 2 que foram positivos lá, então ele mandou só 2, ele mandou 2, bem experientes, bem experimentados. Eles deveriam olhar a cidade de Jericó, porque ela abria os portões na parte clara do dia, para as pessoas entrarem, fazer comércio, visitantes, comerciantes, etc. e tal. E depois fechavam à noite. Era uma cidade hiper, mega, ultra, plus fortificada. Parece assim, em forma oval. E ainda você pode ver hoje, as escavações mostram onde estavam os muros de Jericó. Os vários muros, porque depois foram derrotados e derrubados os muros, fizeram de outra maneira, de outra forma. Mas ele manda 2 homens secretamente. Eles não deveriam se identificar como israelitas, claro. Mas todos já sabiam que eles estavam do lado de cá do Jordão. As notícias corriam naquela época também, demoravam um pouco mais, mas corriam. E eles já estavam ali aguardando a ordem para passar. Josué já tinha dito 3 dias. Foram lá os espiões, os espias. E aqui esta é a história. E aparece aqui uma personagem, Raabe, uma prostituta, que lá na genealogia do Novo Testamento aparece na descendência, na ascendência, né, de Jesus. Impressionante, né? Ela não era judia, mas os espias são mandados a Jericó, eles vão e eles entram na casa de Raabe. O primeiro verso já diz isso, né? Andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Olha a estratégia. Por que entrar na casa de uma prostituta? Porque os homens entram na casa de uma prostituta. Não chamariam atenção. E pousaram ali. Só que o povo, os espiões, né? Se eles souberam que alguns estrangeiros entraram ali, eram do povo de Israel, eles não sabiam mais histórias de Israel? Eles sabiam e temiam. Aqui diz que, eis que esta noite vieram aqui uns homens, aliás, os homens de Jericó, do rei de Jericó, soube e já enviou seu exército, os seus soldados. Essa noite um homem dormiu, homens, filhos de Israel, vieram espiar a terra. Um golinho que a garganta já está. O rei mandou na casa de Raabe, faze sair os homens que vieram aqui, verso 3. Porque vieram espiar toda a terra, são espiões. Aí a mulher, porém, havia a mulher que os havia tomado e escondido os 2 homens, disse, é verdade, os 2 homens vieram aqui a mim, como prostituta. Porém eu não sabia de onde eram.
Eles saíram. Saíram e é melhor vocês se apressarem para alcançá-los, porque eles estão fora. Bom, o que ela tinha feito? Ela os fizera subir, onde eles colocavam ali para secar, não é? A colheita e tudo mais, os escondeu debaixo ali de alguns sacos, de alguma coisa, de algumas canas de linho, né, que está dizendo aqui, no eirado, era onde uma parte superior da casa, ela os escondeu ali. Então essa mulher já demonstrou um carinho especial pelo povo de Deus. E olha o que ela menciona. Os homens foram, né, atrás dos espias e ela subiu lá, fechou a porta após eles e ela procurou os homens e disse o seguinte: ela sabia de Deus, ela já havia ouvido de Deus, talvez pelos homens que foram à sua casa, era uma prostituta, ou a cidade já sabia. E ela diz assim: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Olha só, bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e todos os moradores da terra estão desmaiados. Que nós estamos sentindo o golpe. Nós já vimos que vocês venceram 2 reis ali, dos amorreus. A história de vocês no deserto nos comove e nos inquieta e nos faz desmaiar porque vocês chegaram para tomar essa terra. Nós sabemos isso. Desculpe aqui. Temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E também o que fizeram aos 2 reis, né, que eu mencionei aqui na parte leste aí do Jordão. Bom, então eles ouvindo isso, tiveram um pedido dela. Bom, vocês usaram a minha casa, eu os protegi, eu tenho um pedido para fazer. Quando vocês vierem atacar aqui, salvem a nossa família. Salvem a nossa família. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciares esta missão. Então usaremos de misericórdia para contigo e sua família. E ela não denunciou. E eles bolaram um plano. Eles desceram por uma corda lá por parte de trás, porque a casa dela ficava no muro, não é? Eles deveriam se esconder uns 3 dias lá no monte, até que parassem as patrulhas de procurá-los. E eles combinaram que um cordão, verso 18, eu acho lindo esse verso, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata, quer dizer, coloque aí uma identificação vermelha na porta, ou na janela, digo melhor, por onde nos fizesse descer, tá ok? Se eles estiverem, esse fio estiver aí, esse cordão estiver aí, coloque seu pai, sua mãe, toda a família, seus irmãos, e nós vamos salvar a todos. Não nos denuncie, porque você denunciando-nos vai perder essa oportunidade. Ele disse: não, vou fazer exatamente isso. Os 2 homens voltaram e falaram para Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Olha que palavra, né? Josué, ser forte, corajoso, não tema. Os 2 espias vão lá, veem a terra, ouvem da mulher de Raabe, a prostituta, de uma vida duvidosa, mas ouvem dela: o povo está desmaiando, porque nós sabemos o que o Deus de vocês fez. Nós sabemos as batalhas que vocês ganharam. Nós sabemos o mar que se abriu para que vocês pudessem fugir dos egípcios. E eles morreram. Nós sabemos as histórias. Nós sabemos. Nós só queremos estar com vocês. Com esse Deus. E ela se tornou uma mulher queridíssima entre o povo de Israel. Ela acabou sendo alguém que, através dela, o Messias apareceu. Olha que bênção, que coisa impressionante. Diferença dos 2 espias e dos 12, dos 10, né? A diferença.
Aqui eles vão e dizem assim, o Senhor deu a terra. Foram exatamente as palavras que Josué e Caleb falaram, os dois espias, os dois espiões, quando foram ver a terra prometida pela primeira vez. As mesmas palavras, o Senhor nos deu a terra. Aqui, os dois espias que foram ver foram suficientes. O Senhor nos deu a terra. Tem muros? Tem, mas o Senhor nos deu a terra. Tem um grande exército? Tem, mas o Senhor nos deu a terra. Tem estratégias para combater os que queiram entrar, mas o Senhor nos deu a vitória. Tem portas grandes que se fecham durante a noite, só abrem durante o dia, e numa guerra não vão se abrir. Tem portas enormes, mas o Senhor nos deu a vitória. Como vamos derrubar o muro? Não é problema, o Senhor nos deu a vitória. Às vezes a gente se perde mais com o problema do que com a solução já dada para o problema. Aqui a solução era essa, só faça o que eu disser para você fazer. Vocês, né? Fazerem. Só isso. Só cumpram as minhas orientações. Só isso. O resto é comigo. Eu darei a vitória. Não importa se há gigantes, eu darei a vitória. Uma pedrinha pequena, um cisco, derruba o gigante quando você está com Deus. Não se preocupe com o gigante, preocupe-se em estar ligado a Deus. Nós tínhamos uma enceradeira, nem sei se tem mais enceradeira por aí. Tem enceradeira ainda? Tem, né? Tem enceradeira por aí. Mas a nossa enceradeira tinha um fio curto, porque ele quebrou, rompeu, e meu pai diminuiu e ficou um pedaço curto, não ia longe. E ao passar a enceradeira, eu passei a enceradeira, minha mãe passava, minha irmã passava em casa. E a nossa preocupação não era onde estava encerando, era para ver se estava ligado na tomada ainda. Se estava perto da tomada, porque se desligasse a tomada, não funcionava nada. Então tinha várias tomadas em casa, a gente ia colocando e a preocupação não era o local, era a tomada. A preocupação aqui, era se estamos ou não ligados a Deus. Para vencer um inimigo maior do que você, primeiro você tem que entender que ele não é maior do que Deus. Não há nada maior do que Deus. Você tem que ver se a tomada está ligada nele. Esse é o único segredo para vencer. Não é estratégia, não é o número de soldados, não é o número de soldados. Deus venceu batalhas com 300 homens diante de milhares e milhares, centenas de milhares. Não é isso. O que vence a batalha é estarmos ligados a Deus. Diferente, né? Que relatório diferente dos espias. Confiança. Deus nos deu. Seja confiante em Deus também. Não seja presunçoso, não é isso. Seja confiante. O Senhor já me deu a vitória. A vitória é a vida eterna. Basta eu continuar ligado nele. Pronto. Então, portas grandes, gigantes, não podem assustar os filhos de Deus. Vamos orar? Pai querido, somos agradecidos porque o Senhor nos deu a vitória. Ela já está garantida a todo o que quiser, a toda vítima do pecado. Mas nós gostaríamos de dar um passo além, mantendo-nos ligados ao Teu coração, tendo-Te em nosso coração, em nossa vida e nossa mente, porque este é o grande segredo da vida vitoriosa em Cristo Jesus. E é em nome dEle que nós Te agradecemos e Te rogamos. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Eu espero você amanhã para o capítulo 3, muito bonito, hein? Eles vão passar pelo Jordão, vão entrar na terra. Não perca, espero você. Existem alguns personagens bíblicos que associamos a certas profissões. Podemos dizer que um determinado nome traz imediatamente uma certa ocupação à mente. Davi era um pastor, Neemias era um construtor, Pedro era um pescador, Esther era uma rainha, Paulo era um construtor de tendas. Porém, quando você pensa em Raabe, o que aspecto do passado dela vem à sua mente? Provavelmente você lembra dela como prostituta. O registro bíblico não nos dá muitos detalhes sobre Raabe. De acordo com o capítulo 2 do livro de Josué, sabemos que ela morava em Jericó, perto do muro da cidade.
Ela era evidentemente bem conhecida por todos da cidade, pois os 2 espias não tiveram dificuldades em identificar a sua casa e o rei de Jericó sabia quem era ela e onde morava. O contexto do capítulo 2 narra que Josué, quando chega à Terra Prometida, escolheu 2 espiões para irem e buscar informações sobre a terra que eles pretendiam conquistar. Essa primeira cidade a ser conquistada era Jericó. Então os espiões passaram a noite na casa de Raabe. Quando o rei de Jericó ficou sabendo que os espiões estavam na casa de Raabe, mandou buscá-los. Mas quando os guardas chegaram à casa de Raabe, ela falou para eles que os homens tinham ido embora durante o anoitecer. Então os guardas do rei saíram em perseguição, mas eles não encontraram os espiões. Raabe, na verdade, tinha escondido os espiões no terraço da sua casa. Quando passou o perigo, ela foi até o encontro deles e declarou sua fé dizendo que Deus tinha dado essa terra aos israelitas. Ela reconheceu que Deus é acima de todos nos céus e na terra. Os espiões concordaram em poupar a família de Raabe, porque ela tinha os ajudado, fazendo com que suas vidas fossem poupadas. Raabe então recebeu orientações dos espiões. Eles pediram que ela amarrasse um cordão vermelho na janela da casa, juntando todos os seus familiares. Assim, todos os que estavam dentro da casa seriam poupados. A partir do verso 17 do capítulo 2 de Josué lemos: Disseram-lhe os homens: Desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe e teus irmãos e a toda a família de teu pai. Sabe, a história de Raabe nos ensina grandes lições. A primeira é que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Mesmo no meio do julgamento, Deus estende a sua mão para salvar uma prostituta que se volta para ele com fé. Raabe era uma estrangeira, uma gentia criada em uma religião pagã. Como tal, ela não pertencia aos filhos de Israel. E ainda assim, pela fé, foi aceita por Deus e pelo seu povo. E quando o grande ataque a Jericó se chegou, ela foi poupada, enquanto a cidade ao redor era destruída. E sabe o que mais? Deus faz coisas grandes através de pessoas pequenas. Sabe o que aconteceu com Raabe após a queda de Jericó? Ela se casou com um homem chamado Salmão, e juntos eles tiveram um filho chamado Boaz, cujo nome aparece no livro de Ruth, que deu à luz a Obed, pai de Jessé, pai de Davi, que se tornou o maior rei de Israel. Centenas de anos mais tarde, o nome de Raabe aparece na primeira página do Novo Testamento, quando o evangelista apresenta a genealogia de Jesus. Finalmente, ela não aparece mais como a prostituta. Ela, para sempre, passa a ser conhecida como Raabe, a filha de Deus.